Graça e paz, aqui estamos mais uma vez para a nossa próxima lição no nosso discipulado. Hoje é a lição número 5 e vamos estar orando para poder iniciar essa nova transmissão. Que Deus te abençoe. O meu desejo, a minha oração é que você possa ser edificado através do poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus, Senhor amado, nós nos prostramos diante de Ti. Senhor, te pedimos que o Teu Espírito possa nos encher da tua presença, que possamos estar sendo conduzidos por ti, que o teu Espírito continue intercedendo por nós e que possamos ser realmente aqueles que o Senhor projetou. Que o teu propósito se cumpra na nossa vida, a obra que o Senhor iniciou seja completada e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso querido Salvador. Vamos então ao nosso slide. Começamos a nossa lição número 5. Hoje estamos falando do poder espiritual para a vida. Não esqueça de poder estar se inscrevendo, se ainda não se inscreveu, de deixar o seu like e de compartilhar esse conteúdo. Não fique só com a bênção para você. Compartilhe com outras pessoas. Nós precisamos alicerçar os nossos pés na rocha firme que é o nosso querido Cristo. Os objetivos da nossa aula de hoje é ensinar as promessas de Deus relativas à vida abundante. Eu vou pegar um pouquinho de água. Mostrar o papel do Espírito Santo na vida cristã, explicar o significado da plenitude do Espírito Santo e mostrar os requisitos para se ter poder espiritual. Uma poderosa aula, nossa lição número 5. Na revisão, lembrando da importância de ter um caderno. Não esqueça, a gente falou desde a primeira lição, a necessidade, principalmente na lição do devocional, a necessidade de você ter o teu caderno para estar registrando o seu devocional diário. Ali você pode colocar os pedidos de oração que apresenta ao Senhor, as palavras que Ele vai te dando no devocional e aquilo que Deus fala com você no dia a dia. Esse registro vai ser uma espécie de diário íntimo da tua vida, do teu relacionamento com Deus. É muito importante que você tenha esse registro. Recorda, então, a lição acerca da igreja, foi a lição passada, a lição número 4. Se ainda não assistiu, assista. Amém? Se tiver alguma pergunta, então faça. E como diz a palavra, não deixe de congregar, como costumam fazer alguns, porém, se animem uns aos outros. Vamos, então, hoje falar ao respeito da fonte de poder que se acha ao seu dispor na vida cristã. As verdades acerca da plenitude do Espírito Santo, de grande valor para se ter uma vida cristã realmente plena. Não se conforme com menos do que isso, amém? Com uma boa compreensão destas verdades, vão servir para evitar muitos erros e frustrações no desenvolvimento da sua vida cristã. É muito importante você conhecer o acesso que você tem à presença de Deus. A promessa do poder e a sua fonte. Aprender a encher-se do Espírito Santo de Deus, isto é, ser dirigido e capacitado por Ele para a vida, é o segredo da vitória espiritual e do sucesso do crente. Somente quando isso se torna realidade na vida do crente é que muitas das promessas da palavra de Deus se tornam concretas para ele. Cristo prometeu uma vida abundante e plena a seus seguidores. E ele disse isso no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a vida em abundante. E a tenham em abundância, dependendo da tradução ou da versão que você tenha, você vai encontrar essas duas expressões. Essa vida abundante seria caracterizada tanto pela eficiência no serviço cristão, como pela plenitude. Essa plenitude é demonstrada pelas características do fruto do Espírito Santo. Para falar dos frutos, nós precisamos conhecer o que diz a palavra a respeito disso. Eu me lembro quando um dos pastores criticava o meu crescimento ou colocava em dúvida se eu estava sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus ou não, alegando que eu não tinha uma vida financeira muito populosa
ou que realmente as pessoas, ou fruto daquela multidão, quer dizer, se não me seguisse uma multidão, então eu não estava sendo respaldada pelo Espírito Santo, né? Ele falava que eu não tinha fruto, né? E eu falava, meu Deus, aquilo me entristeceu tanto no meu coração, eu fiquei falando com Deus, aquela noite eu fui para casa triste, fui confrontada demais por um pastor ainda que visivelmente era um pastor carnal, e ele me afrontava daquela forma, uma pessoa que não tinha amor pelas vidas, e eu falava, caramba, como é que pode, né? Eu falei, Senhor, é verdade, eu não tenho frutos. Ele disse que eu não tenho isso, que a igreja tem poucas ovelhas, que eu não tenho respaldo financeiro, que o Senhor não me abençoa financeiramente. Cadê os frutos, Senhor? Cadê os frutos? Eu estava na minha primeira missão, com muita pouca experiência, mas aquela experiência me valeu para me fortalecer, pelo menos nessa área. E o Espírito Santo me levou a palavra para que eu conhecesse ao respeito do que a palavra diz ao respeito dos frutos do Espírito. Os versos seguintes mostram isso. Disse, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Isso está em João, capítulo 15, versículo 16. Mas olha que interessante, quais são os frutos do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso está registrado na carta aos Gálatas, capítulo 5, 22, 23. Quando o Senhor me conduziu àquela palavra, o meu espírito foi fortalecido e eu me enchei do gozo da presença de Deus. Era o próprio Deus me dizendo, filha, te acalma, eu estou contigo. Esses são os frutos do meu espírito. Os meus espíritos não se manifestam nas coisas materiais desse mundo, mas no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão e no domínio próprio. Aquele dia eu pude perceber que eu possuía a maioria desses frutos, e então eu descansei na alegria de saber que o meu Deus estava comigo, que Ele era comigo e que Ele tinha me conduzido a dar fruto e os frutos do Espírito. Então, que a tua paz seja em saber e se focar nas coisas do reino. A própria palavra diz que quando a gente se foca nas coisas do reino, então as outras coisas elas vêm por consequência dessa primeira busca e desse foco. O Espírito Santo é a fonte de energia espiritual que nos capacita a viver assim. Somente quando somos cheios do Espírito Santo de Deus é que temos capacidade de levar este tipo de vida. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, como registra o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E o que significa ser cheio do Espírito? Você sabe? Jesus Cristo vive em nós e por nosso intermédio chega aos outros, pelo poder do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito, na realidade, significa ser cheio de Cristo. É permanecer nele. Foi isso que Paulo quis ensinar quando disse o seguinte: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. O texto de Efésios, capítulo 5, 18, descreve o que isto significa. Essa passagem nos oferece muitos esclarecimentos sobre essa importante verdade. Olha só. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui Paulo faz uma comparação entre encher-se do Espírito e embriagar-se. Isso demonstra que a plenitude do Espírito envolve, basicamente, a direção da nossa vida. A questão é que o que atinge a nossa vida, o que é que dirige a nossa vida? Uma pessoa embriagada é dirigida pelo álcool que circula no seu sangue. Ela não tem mais um comportamento normal e nem é dirigida por si própria. Olha essa comparação que Paulo faz.
Já a pessoa cheia do Espírito Santo é dirigida por Cristo. E também não se comporta normalmente, entre aspas, segundo o mundo, o normal do mundo. Porém, em ambos os casos, o indivíduo não está não está sendo dirigido por si próprio, não está se dirigindo a si próprio. Ser cheio do Espírito Santo não é uma questão de maturidade. E preste atenção nisso, mas sim na direção de vida. O foco do se encher do Espírito Santo não está na tua experiência, nos anos de vida que você leva com Cristo. Tem a ver com a sua busca. Você pode ser muito novo na fé, mas o seu buscar, o se entregar na presença de Deus é grande, é forte, firme. Então, você pode ser cheio assim logo nos primeiros anos. Ser cheio do Espírito Santo não é uma questão de maturidade, mas sim de direção de vida. Eu conheço muitos crentes que têm 20, 30, 40 anos de caminhada e eles não são cheios do Espírito Santo. Alguns foram cheios alguma vez, mas deixaram de buscar, se conformaram, se acomodaram e perderam essa condição de ser cheios. Um crente maduro deve ser cheio do Espírito Santo, claro que sim, mas existem outros elementos que concorrem para a sua maturidade. O crente espiritual é aquele que permite que Cristo dirija a sua vida. Ele pode encontrar-se em qualquer nível de conhecimento espiritual. E ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito, a maturidade vem com o decorrer do tempo e pelo fato de termos a vida controlada por Cristo. É assim que você percebe quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus. É assim que o enchimento do Espírito se acha em relação ao nosso crescimento e maturidade espiritual. Pode sim, ela está acompanhando a maturidade do crente, mas não é um condicional. Você, nos seus primeiros anos, se buscar com todo o seu coração, você logo será cheio do Espírito Santo de Deus. Como podemos estar sempre cheios do Espírito Santo? Essa aí é uma chave. Por quê? Porque, como eu disse antes, muitos crentes que vêm de caminhar uma longa estrada, um longo tempo na presença de Deus, foram perdendo o fogo do primeiro amor, foram deixando a paixão da presença de Deus se esfriar, foram deixando que essa chama se apague e então hoje não estão cheios do Espírito Santo. Continuam na caminhada, são firmes, são constantes, mas deixaram o primeiro amor. Uma das características do ser cheios do Espírito é aquela paixão, aquele amor, aquele fervor, aquele fogo que arde dentro de você na constante busca da presença de Deus. Então, existem certas condições para que sejamos cheios do Espírito Santo. E é preciso que estejamos sempre preenchendo essas condições. E não somente uma vez. Pois a plenitude espiritual não ocorre de uma só vez e para sempre, mas é, isso sim, um processo contínuo. Para ser cheio, é bom salientemos estas coisas para um novo crente. Para ser cheio não é tanto pedir, mas satisfazer as condições impostas pelo Senhor, que estão muito bem claras e registradas na sua palavra. A primeira condição, então, é desejar. Faça suas mãozinhas assim, peça todos os dias, peça constantemente, busque ser cheio da presença de Deus. É preciso que a pessoa deseje realmente que Deus assuma o controle de toda a sua vida. Ela precisa querer muito esse poder para viver vitoriosamente. Todo o seu ser, mente, vontade e emoções deve estar entregue a Cristo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Assim registra a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 6. Essa é uma das chaves do caminho para ser cheios. A segunda condição é o entregar a nossa vida totalmente a Cristo. O crente precisa tomar a decisão de largar as redes da sua vida, soltar. Se não o fizer, de nada adiantarão o seu desejo e as petições para que Deus o encha. Ele tem que deixar
Cristo controlar a sua própria vida, a fim de ser cheio do Espírito Santo. Vale a pena. Lembremos a atitude de Paulo expressa em Gálatas 2:20. Olha o que ele disse: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vemos isso também em Romanos 12:1, quando ele declara: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Continua dizendo: para que vivais, experimenteis a verdadeira transformação da vossa mente. Então, o se entregar é uma condição determinante. A terceira condição é obedecer. Não podia não estar na nossa lista de condições. A obediência à palavra de Deus é o caminho da vitória. Uma vida obediente é de extrema importância, que caminhemos sempre em obediência à vontade de Deus. O crente não tem outra opção senão obedecer aos mandamentos da palavra de Deus, senão não faria sentido a sua vida. Nossa rendição pessoal ao senhorio de Cristo implica entregarmos nossa vontade a Ele para obedecer-lhe em tudo. Você não pode estar obedecendo pela metade. É um mandamento sim, um mandamento não. Eu vou colocando em prática o que me convém, o que eu acho legal. É uma entrega genuína e completa. Essa obediência é uma prova que damos de nossa salvação e de nosso amor por Ele. O verso seguinte mostra isso claramente. Vós sois meus amigos, se faceis o que vos mando, diz o Senhor no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Pensa bem, já que você está no caminho direito. Já que você está no baile, dance com todo o seu coração. Já que você vai adorar, adore com todo o seu ser. Não faz sentido você fazer pela metade. A quarta condição é a purificação. Deus não enche um vaso impuro. Isso precisa ficar bem claro dentro da tua cabeça e no teu coração. O crente deve aprender que quando peca, precisa confessar o pecado a Deus. Foi assim que Deus determinou que fizéssemos com o pecado que porventura surgisse em nossa vida. Vemos essa verdade em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, confessar não é simplesmente dizermos ao Senhor que estamos sentidos porque temos pecado, mas implica também em nos arrependermos, abandonar o pecado. O verdadeiro arrependimento traz o abandono do pecado e confiarmos em que Deus nos perdoou. Tais elementos são essenciais. A palavra confessar significa concordar com Deus no que diz respeito aos nossos pecados. Então, a purificação é uma determinação sua, é uma decisão, é algo que você verdadeiramente experimenta através do arrependimento. Abandone o pecado, se purifique e permita que Deus encha a sua vida. Como conclusão, então, são essas as condições que precisamos satisfazer para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Acho que hoje falei muito rápido. Se as preenchermos, depois com um simples ato de fé, rendemos a vida a Cristo, pedindo-lhe que a dirija e continuará a fazê-lo. Para permanecermos andando no Espírito, basta que procuremos satisfazer estas condições diariamente. Em outras lições, examinaremos outros fatores que afetam o amadurecimento espiritual do crente. Mas a verdade básica a se salientar neste ponto é a importância de rendermos o controle de toda a nossa vida ao único e verdadeiro Salvador, o nosso querido Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós, para que possamos ter vida e vida em abundância. Não se conforme com menos disso. Amém? Vamos orar. Se ainda você não foi cheio do Espírito Santo, então peça isso a Deus todos os dias, até você experimentar o ser cheio. Continue buscando, então, e ainda quando você experimentar o ser cheio, lembre-se sempre de você permanecer nesse estado. Então,
quando começar a esmorecer, correr de novo para os braços do Senhor e voltar a se encher da presença dele. Lembre-se de fazer o seu devocional diário e o registro dele no seu caderno. É muito importante que você possa estar sendo organizado em tudo que faz. A carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios deixa isso bem claro. Tudo que façam, no capítulo 14, versículo 14, ou 40, tudo que façam, façam com ordem e decência. Hein? Deus trabalha na ordem e não no caos. Lembre sempre disso. Tenha um relacionamento e não uma religião. Deus é real, é uma pessoa e quer se relacionar com você. Peça para se manifestar e entregue a sua vida totalmente a Ele. E seja cheio, lembrando sempre que o Espírito Santo de Deus é o nosso amigo. Ele nos foi dado como Espírito Consolador, como o nosso companheiro, como aquele que nos conecta com o trono santo de Deus, como aquele que nos conduz à vitória através da sua palavra e ele se manifestando com poder. Não abra mão do poder de Deus na sua vida. Corre atrás, pague o preço, carregue a sua cruz, faça o que Deus diz através da sua palavra e experimente ser cheio da presença de Deus. Eu oro assim pela tua vida, então, nesta conclusão da nossa quinta lição do discipulado cristão, para que você possa verdadeiramente ser cheio. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus que os nossos irmãos possam receber esta palavra, Senhor, através do teu poder. Eles possam, meu Senhor amado, se render, se entregar, obedecer a tua palavra, simplesmente que a tua chama venha arder nos seus corações e eles possam correr atrás, meu Pai. Eles possam ser cheios de sede e fome da tua presença, que teu Espírito possa preencher as suas vidas, que o teu Espírito possa estar enchendo meus irmãos. Meu Pai, em nome de Jesus, não permitas que nos conformemos com menos do que isso. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração, o nosso louvor a ti e a nossa gratidão. Aqui estamos, papai. Nesta noite nós te pedimos, se manhã, tarde, noite, nós te pedimos, nos enche da tua presença. Espírito Santo de Deus, nos enche da tua presença. Nos conduza à plenitude da tua presença. Em nome de Jesus, assim te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Te saúdo. Até a próxima lição. Na próxima lição, número 6, nós continuaremos com o nosso discipulado cristão. Até já.